Shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia. Que a tua misericórdia esteja sobre nós. Estamos na tua presença e cremos, ó Pai, que por mais que o adversário queira trazer realidades para nos afrontar, nós temos, ó Pai amado, a confiança plena e irrestrita no teu amor e nos teus propósitos, em nome de Jesus. Que os nossos olhos saiam de todo tipo de circunstância ou de realidades que não estão anunciando coisas muito boas aos nossos olhos. Que nós olhemos para o céu e tenhamos sobre nós a regência do céu, que não nos percamos disso, em nome de Jesus. Se nós sairmos da regência do céu, teremos graves problemas. Pai, em nome de Jesus, me guarda, guarda minha esposa, o Mateus, a Letícia, guarda a tua casa, a tua igreja, guarda, Pai amado, esse ministério, o encontro dos filhos, paternidade aljava. Ó Pai querido, tudo aquilo que nós fazemos, o mapeamento, as coisas, ó Pai amado, que nós ministramos, em nome de Jesus. O Grupo Gaio, Pai, nos cobre com o teu sangue, a vida do apóstolo, a sua esposa, seus filhos, a rede, Pai, em nome de Jesus. Ministérios que os seus filhos são ligados aqui e que nos acompanhem, Pai, cobre-os com o teu sangue. Traga, Pai, entendimento, revelação, dependência, entrega e descanso em Ti em nome de Jesus, que não nos assustemos com aquilo que estamos vendo, mas descansemos nas realidades que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, nós estamos aí na algumas coisas para acontecer. Semana que vem, aqui em Duartina, nós vamos ter o encontro dos filhos, está tudo, graças a Deus, fluindo bem. Mas o adversário, ele astutamente, ele se manifesta e traz, de repente, alguns pensamentos, algumas setas, alguns dardos, algumas realidades até da terra, mas que não são verdades do céu. Se atente bastante para isso, porque eu já falei isso algumas vezes, mas naquele surto dos meus 50 anos, o adversário não veio com mentiras. Eu não surtei porque ele encheu minha cabeça de mentira e eu acabei me iludindo, me perdendo no meio das mentiras, que ele é o pai da mentira e fala do que lhe é próprio, mas ele estava trazendo realidades e eram coisas que realmente tinham acontecido ou estavam acontecendo. Então, quando ele faz uma lista da minha vida até os meus 50 anos e ele começa então a argumentar na minha mente que dois terços da minha vida praticamente já tinha ido embora, porque a média da minha família aí é 75, 78, o pessoal tá partindo, então mais ou menos eu tenho essa noção, apesar que eu tenho minha avó com quase 100, eu não sei o que Deus tem para mim, mas na média aí de pai, de outros avós tal, de 75 a 80. Então, com 50, eu entendo que eu estava nos dois terços da minha vida, e ele começa, então, a trazer uma ficha, um documentário. Vamos fazer um documentário da tua vida. E ele começa, então, a colocar minha vida como empresário, como empreendedor, como marido, como pastor, e ele vai trazendo tudo. Ele só deixa de fora a minha vida como pai, porque como pai, o Mateus me aprovava muito, e mesmo que eu não fosse um pai maravilhoso, eu tenho uma consciência que eu era um bom pai, mas nas coisas que eu não conseguia supri-lo, ele sempre estava me incentivando que um dia ia dar certo. Então eu tinha uma aprovação como pai, mas do resto, como marido, embora minha esposa sempre me apoiou, sempre me incentivou, sempre orou, mas eu sabia que eu era um fracasso como marido e que era realmente algo muito terrível. Eu era um fracasso como empreendedor, eu era um fracasso como pastor, era um fracasso de tudo, e eram as minhas realidades. E quando ele vai batendo nisso, ele vai, então, tentando fazer o quê? Isso eu já sabia. Mas o que ele quer? Qual a intenção quando ele bate na sua vida, trazendo realidades dessa terra, coisa que você realmente passou ou que você está passando? Ele quer anular as verdades do céu. Esse é o objetivo. Porque isso aí que ele me fez lembrar, eu já sabia, já sofria por isso. Mas ele vem, então, para trazer assim: você é um fracasso, o céu não é suficiente para te reger ou para te dar livramento, então se mata, que foi aonde eu fui levado aí a quase me suicidar. Então, na verdade, hoje, fiquemos bem atentos com isso, porque as realidades dessa terra
ou daquilo que você está passando no casamento, no ministério, na sua saúde, na sua vida financeira, são realidades? São. Pastor, mas meu marido está aqui dentro, materializado na minha frente. Está aqui, ó. Grosseiro, estúpido e tal. Você tem uma lista aí. Está aqui, ó. É isso aqui. Mas não é a verdade do céu sobre o teu marido. Tem algo aí para se desenrolar. Vamos falar numa linguagem profética aí da irmã Geni, aleluia. Tem algo para desenrolar, tem um manto aí para vir. Então, calma. Descansa a tua alma no céu. Descansa a tua vida naquilo que Deus tem de realidade, de verdade espiritual para você, vinda do céu. Pastor, minha vida financeira está aqui, ó. Eu estou devendo e acabou. Beleza, é uma realidade, mas não é a verdade do céu. E toda a lista que você puder fazer e que você tenha de fracasso, de afronta, de medo, de terror, de tudo que você pode estar passando. Então, não deixe que essas realidades ofusquem ou tirem o brilho, ou apaguem, ou tirem da tua mente as verdades do céu. Ande pela verdade do céu. Então, agora há pouco ali, eu estava lavando um pouco de louça, acertando minha vida aqui, que minha casa está de ponta cabeça, nós estamos mexendo com as comidas do evento e chegando coisa, minha casa está uma coisa mais linda. Hoje nós vamos dar uma geral aqui no que der tempo. Mas ali eu recebi uma seta sobre o encontro que foi terrível, porque é algo que é uma realidade. É uma realidade que eu estou passando, mas não é a verdade do céu. Então, esse encontro, ele será e terá exatamente toda a manifestação do poder de Deus e da verdade do céu sobre ele, independente da minha realidade. É uma realidade o que eu estou passando? Aquilo que passou, que aconteceu na minha vida nos últimos dias aí em uma área? É, mas não vai me reger isso. Essa dor não vai virar um sofrimento. E o encontro dos filhos terá exatamente toda a verdade contida do céu a nosso favor, em nome de Jesus. Então, fique bem atento a isso, porque nós estamos buscando, estamos orando, estamos nos expondo ao Senhor, estamos fazendo um monte de coisa e, de repente, acontece alguma coisa que você, sem às vezes perceber, aquilo virou uma arma na mão do adversário. Para mim, esse assunto já estava resolvido. Para mim, o que eu fui atacado agora há pouco ali, já era uma coisa assim, cara, passou, beleza, aconteceu, tá bom. Chegamos a uma conclusão, vamos tocar o barco para frente. Mas aí ele pega isso e transforma numa arma. Ele pega isso e transforma num ataque. Encontro de filhos, deixa eu despertar a memória dele. Mas está repreendido em nome de Jesus. A verdade do céu estará sobre as nossas vidas naquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Então, não se deixe roubar por nada, não se deixe abater por nada. Pastor, mas as minhas realidades são doloridas. Eu sei, eu entendo, eu te respeito, eu te compreendo e sei que as tuas realidades, assim como as minhas, elas dói demais. Elas nos abatem muitas vezes, nos deixam perplexos, nos deixam com a nossa... Fala, cara, o que está acontecendo? Mas descanse no Senhor teu Deus e nas verdades do céu. Eu te abençoo para que as verdades do céu rejam a tua mente, a tua alma, o teu ministério, a tua família, a tua saúde, a tua finança, o teu marido, a tua esposa. Eu te abençoo para que a verdade do céu sempre sobrepuje as realidades dessa terra. A verdade do céu sempre tem uma voz mais alta na tua mente, no teu coração, na tua alma. Eu te abençoo para que você esteja no teu ouvido, antenado com o céu, para receber a frequência de lá. A verdade do céu é essa, meu filho. A verdade do céu é essa, minha filha. A verdade, a verdade, a verdade. Que eu e você sejamos ministrados pela verdade do céu. Creiamos na verdade do céu. Descansemos na verdade do céu. E entremos nesse ambiente de um descanso irrestrito na verdade do céu. Apesar das nossas realidades doloridas, dolorosas, vexatórias, vergonhosas, tristes, que nós nunca jamais gostaríamos de ter passado, visto ou estar nessa situação. Mas em nome de Jesus, a verdade do céu reine sobre nós. Amém? Irmão, nós estamos encerrando, pelo menos por enquanto, a parte de sobreposição de personalidade. Eu creio que já deu para entender bem. Quem não pegou na totalidade e tiver interesse pelo assunto, tem uma playlist que foi colocada aí
esses dias atrás. Se você quiser e perdeu, você peça aí peça no grupo que alguém vai colocar lá para você. Então já deu para entender que é o quê? Sobreposição de personalidade, tem alguém ou alguma coisa junto com você. Você deixou de ser só você. Então, nós nos perdemos nisso. Então, quando eu fiquei sobreposto pelo meu pai, eu tinha a minha vida e o meu pai tomando decisões. Eu pensava mais o jeito que ele pensava, porque eu fiquei muito sobreposto. E o do meu pai era por idolatria. Então, nós falamos já de sobreposição por idolatria, por relacionamento sexual. Aí vai ter um monte de sobreposição. Mas que já deu para entender que nas áreas que você ficou aí sendo regida por outras pessoas ou por alguma circunstância, por alguma dor, por algum tipo de perseguição, por entregas aí exacerbadas, alianças inescrupulosas, passados os limites de confiança, aquela traição que você recebeu, aquela dor foi tão grande que você ficou sobreposto por aquele sentimento. Então já deu para entender que é assim que funciona. E se você já conseguiu e está conseguindo se limpar, glória a Deus, senão você procura a tua liderança ou procura as nossas vidas para que nós te ajudemos a sair desses ambientes aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, por enquanto, está encerrado. Nós estaremos ministrando algumas palavras agora. Hoje é quinta, sexta, segunda, terça e talvez na quarta. Vai depender como tiver aqui a movimentação do Encontro dos Filhos, porque se estiver meio tumultuado, nós vamos parar na terça. Se estiver mais tranquilo, nós vamos até na quarta. Aí depois nós vamos parar quinta e sexta, porque nós já vamos estar aí já no Encontro dos Filhos. Na segunda também nós vamos estar lá. Na terça vai encerrar, que a gente vai devolver a chácara. E talvez, provavelmente, a gente queira voltar na outra quarta. Então nós vamos ter aí uns 3, 4 dias, dá uns 5 dias, né? Sem Oséias. Aí o que nós vamos estar pondo no grupo? As ministrações que nós teremos no Encontro dos Filhos. Então, os irmãos vão estar ministrando, a irmã Geni, a irmã Fátima, o irmão Alfredo, a irmã Ana Lúcia, a minha vida, a vida da minha esposa, missionária Fátima, o pessoal que está aí escalado para estar ministrando e mais alguém que aparecer. Hã? A irmã Louise. Então, nós estaremos ministrando e vai estar passando. Então, conforme a gente estiver na movimentação do encontro, você vai poder se alimentar conforme você tiver tempo, que vai ser de manhã, à tarde e à noite. Amém? Então, a pastora vai estar falando um pouco da palavra de hoje e nós estaremos aí depois trazendo uma parte também em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos que vamos. Amém. Estamos, assim, muito felizes, não é? Muito felizes, porque hoje cedo, ontem à noite, já falamos um pouco o que será que vamos trazer amanhã, não é? Tendo em vista que, por agora, não há nenhuma inspiração em relação à sobreposição de personalidade para continuidade, não é? O que nós vamos trazer? O que será que o Senhor quer? E foi muito interessante que ontem, no bate-papo, uma de nossas irmãs trouxe uma palavra ali do que Deus estava fazendo. Amém. Em nome de Jesus. Nós recebemos, irmã Geni. Profetiza ao Espírito, em nome de Jesus. Então, nós vimos ali uma palavra que ela trouxe em Ageu. E aí, o meu esposo, aí eu falei para ele, Alexandre, não me veio nada, né? Como que vamos fazer, tal? Aí ele pegou e falou, ó, faça assim, aquilo que Deus falou com você ontem, você traz. E o que Deus falou comigo ontem, eu trago. Eu falei, então tá bom, vamos lá. E qual foi agora, né? Enquanto ele estava orando, tudo, estava lendo o Ageu e fazendo as anotações aqui, não é? E aí eu já sabia que Ageu é contemporâneo de Zacarias, não é? Eles estavam profetizando na mesma época. E aí eu estava vendo aqui no último capítulo, aqui no capítulo 2, e eu percebi o seguinte, que Deus estava falando com Zorobabel, que era o governador daquele lugar. Eles estavam voltando do cativeiro, Deus estava reconstruindo, e quem estava trabalhando ali era Neemias, Esdras, esse povo. E o pessoal da profecia era Ageu, Zacarias, tem mais alguns aqui que eu não me lembro agora, não é? Então, o que acontecia? Havia governadores, e até o próprio Zorobabel estavam envolvidos, aquele povo estava envolvido em reconstrução, não apenas dos muros da cidade de Jerusalém, porque cumprir a palavra de Jeremias, não é? 70 anos de cativeiro, e aí eles estavam voltando. E aí, debaixo do governo ali de Dário, Ciro, esse pessoal. Então, o que aconteceu? Havia um povo profetizando e outro povo trabalhando. E eu achei interessante que Deus deu uma palavra para
Zorobabel. Ele falou assim no versículo 2, né, no capítulo 2, versículo 20. Ele já tinha trazido uma palavra nesse mesmo dia, mas nós vamos falar depois. E a segunda palavra que ele trouxe foi a seguinte: veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui, quem estava falando isso era o Jeová Sabaó, que é o Deus da guerra, o Senhor dos Exércitos dos Anjos. Então, falei, Senhor, tu estás falando de guerra e o Senhor está falando de reconstrução de templo. E fui fazendo a minha meditação e pensei assim, mas o Senhor não falou nada, porque sempre que a palavra veio em Ageu, era para falar para o Zorobabel, para Josué, que era o sumo sacerdote da época, e para o povo. Havia um trabalho ali em conjunto, o governador, o profeta, o sacerdote da época, os profetas e o povo de Deus. Era um trabalho em conjunto, todos debaixo da voz profética do Senhor. Chamava todo mundo ao arrependimento, à reconstrução, a fazerem aquilo que o Senhor estava falando, a ser despertado pelo Espírito de Deus. Eu meditei aqui e falei, Senhor, o Senhor não falou com o sumo sacerdote ali, o Josué? Por que o Senhor não falou com ele? Aí o Senhor me trouxe a memória. Enquanto meu esposo estava falando a respeito das setas, e tem vindo muitas setas, quem é você? Não vai acontecer nada. E assim ele vai falando. Esse encontro aí, como se nós não tivéssemos a presença do Rei da Glória em nós. Como se o Senhor não estivesse interessado em nos equipar. Como se o Senhor não estivesse interessado em nos visitar. E nós estamos pregando para principados e potestades que atuam na nossa cidade. A palavra que o pastor Alexandre trouxe agora, ela vem de encontro àquilo que os principados e potestades estavam tentando se organizar sobre as nossas vidas para trazer uma regência da potestade do ar da cidade, para nos manter cativos nesse lugar. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai deslocar toda a manifestação das trevas que viria contra nós, para nos envergonhar, em nome de Jesus. Deus conhece cada um dos corações que o Senhor tem enviado a este lugar. E dará segundo a busca de cada um, em nome de Jesus, segundo o conselho que está no coração de cada um da parte de Deus. E temos passado guerras terríveis, bem nesse momento, muita dor aqui do lado direito, então é médico, é fisioterapia, são coisas novas que eu estou tendo que fazer em relação à minha própria saúde, e logicamente isso demanda tempo. Enquanto eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, aí uma coisa e outra, e assim vai, e o adversário falando, você não busca o suficiente, você é isso, você é aquilo, mas em o nome de Jesus, nós vamos representar o Cristo vivo, e o que ele tiver para nós, ele vai derramar sobre nós até o último momento, e será uma bênção para a glória de Deus. Não estamos confiando nos carros e nos cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor, e essa palavra vá até onde ela necessita ir e destrua os planos do adversário, que o Senhor se mova, e como diz o Salmo 74, que ele coloque os pés dele nos lugares onde são preparados os planos para paralisar o povo de Deus, em o nome de Jesus. O Senhor é Deus. E aí foi interessante que meu esposo falando disso, o Senhor me fez lembrar, eu falei com o sumo sacerdote Josué em Zacarias, leia, capítulo 3, e eu fui lá e li a respeito daquilo que Deus estava falando do sumo sacerdote Josué, que era aquele que havia de levantar a adoração ao Senhor, levantar o incenso ao Senhor, de fazer a obra do Senhor. Essa é a nossa função aqui. Aqui neste lugar, nesse dia de encontro, nas palavras que trazemos para cada um que ouve, são palavras que devem ter profecia, devem ter sacerdócio, devem ter governo. Ensinarmos as pessoas a ver aquilo que Deus está fazendo para que depois falemos. Então, nós estamos vendo o que Deus está fazendo a nosso favor. Então, nós temos que falar em linha com aquilo que Deus está fazendo. O que o adversário quer fazer aqui nas nossas vidas e deve estar buscando fazer na tua vida, que virá um encontro, é colocar um gosto ruim nisso tudo. E a palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que ele quer fazer? Ele quer trazer um caminho de dissensão entre nós e a palavra profética.
Mas em o nome de Jesus, o Senhor tem circuncidado o nosso ouvido, tem verdadeiramente trazido para nós aquilo que é frutífero, aquilo que é o esquecimento das velhas obras e aquilo que verdadeiramente é o governo que ele tem para nós nesse mês, nessa temporada. E aí, amados, o que o Senhor deu, conforme o pastor estava falando, que o adversário quis me fazer lembrar de algo que está no passado. Veja a palavra do Senhor para o sumo sacerdote. Então, o profético precisa andar em linha com aquilo que Deus está fazendo. Então, ali veio uma palavra contra a vida do pastor e várias outras têm vindo contra a minha vida, inúmeros tipos de palavra. Ele vai pegar onde é a nossa base ali de fragilidade, onde o adversário vem e coloca um monte de caraminhola na mente da gente, para procurar trazer na mente da gente aquilo que era o passado que já foi resolvido. Enquanto eu estava orando aqui na igreja, o Senhor estava me fazendo colocar bem assim, na ponta da minha língua, vou colocar assim, a respeito de que nosso passado já foi tratado. Nós entramos no outono de Deus, outono suficiência do Senhor. Em nome, isso, glória a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, nós temos essa convicção. Jesus foi centralizado. Quando pregamos nesses últimos dias a respeito das festas do Senhor, nós centralizamos o nosso Cristo como suficiência máxima. O Deus absoluto, como a irmã já trouxe ali no grupo Oséias, a irmã Geni trouxe, mas eu não assisti ainda. Então, mas é isso mesmo. A Adonai, o Senhor absoluto, é a chamada que ela colocou. Então, nós temos crido na suficiência do nosso Deus, mas ele quer levantar as bases de fragilidade nossa para segurar os nossos pés. E assim, ao invés de andarmos de acordo com a palavra profética que vem do céu, ele quer que nós andemos de acordo com a realidade caída dessa terra. Olha o que ele diz aqui, em Zacarias, capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. O que ele estava passando na pia? Uma oposição. O que eu estava passando na igreja, intercedendo e falando com Deus como vamos fazer, somos pequenos, somos fracos, o que vai trazer ali, diante da humilhação que o Senhor pôs no meu coração, e ele está nos dando resposta. E essa resposta vem para os acusadores, essa resposta vem para os condenadores. Ei, Cláudio, esta resposta vem para aqueles que querem colocar vem para desfazer aqueles espíritos, colocar veste de mendigos em nós. A palavra de Deus diz, assim diz o Senhor, já fui moço e agora eu sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Não estaremos com veste de mendigo, porque temos a justiça de Deus a nosso favor. Em nome de Jesus, todo esse exército que tem se levantado e se arregimentado para uma guerra, agora sejam detidos pelo poder da palavra profética. Em nome de Jesus, maior é nosso Deus que está conosco. Aleluia! Essa é a nossa função. Profetiza ao Espírito e profetiza, ó Espírito da verdade no nosso meio. A centralidade desse encontro é o Cristo vivo. A centralidade desse ministério é o Cristo vivo. E o Espírito da profecia estará em nós e sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia. E aí, o Satanás, a mão direita do sumo sacerdote Josué para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó, Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, repreende a você, em nome de Jesus. Não é este um tição tirado do fogo? Não é a minha vida, não é esse ministério um tição tirado do fogo, onde o adversário trouxe ali para nos queimar, nos paralisar, nos deter? Não é este? Esse é aquilo que Deus arrancou das mãos de Satanás? Sim, somos nós. Somos as nossas vidas, nosso ministério, e tudo quanto queremos fazer diante do Senhor, nosso apóstolo, o ministério dele. Em nome de Jesus, e tudo quanto concerne ao nosso apóstolo, e a cada um de vocês que estão nos ouvindo, não somos nós tições tirados do fogo do inferno? Sim, somos nós. Mas o Senhor está falando, eu tenho, Senhor Jesus falando, eu tenho quem te repreenda, Satanás. Nós temos quem repreende a ele. Aleluia! Aí ele fala, ora, Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. Esse é o sumo e poderoso intercessor, o sumo sacerdote e o apóstolo da nossa confissão, o Cristo vivo. Ele está falando, tira as vestes sujas. O adversário quer emporcalhar a sua veste,
quer fazer você vestido de mendigo, que são as obras de justiça própria, que é olharmos para nós mesmos nas realidades da terra e nos esquecermos que Deus já nos cobriu com a realidade do céu. Jesus está falando, tira essas vestes deles agora, ralaxei, em nome de Jesus. Deus é bom. A Josué disse, eis que te tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes, os trajes de justiça do Senhor Jesus. A nosso favor, se cremos, as obras de justiça que Deus preparou para nós são obras de fé. Não são as obras pautadas naquilo que nós podemos produzir com material humano. Veja que o Senhor fala, construa altares para mim, altares de pedra. Que não toque nenhum tipo de instrumento de construção humana, porque vão perder a originalidade. Altares de pedra, do jeito que você pega a pedra, ponha para construir o altar. São os fundamentos do Senhor, que não podem ser lapidados pela mente humana. Deus está falando para nós a palavra dele a nosso respeito. E glórias ao Senhor Jesus, porque ele está nos encorajando para algo muito diferente, para esse encontro e para as nossas vidas, que estamos nos expondo à palavra de Deus. Aleluia. Aí ele vem e fala essas coisas para Josué, de te vestirei de finos trajes, as obras de justiça do Cristo vivo a nosso favor. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Onde está o turbante? Em cima da nossa cabeça. Pensamentos renovados. O Senhor está nos levando para lugares de conquista. Depois vamos entender isso pela palavra lá de Ageu. O Senhor está nos levando a lugares de governo. Então, ele está colocando um turbante na nossa cabeça. O que é esse turbante limpo? Tirar os pensamentos velhos. É a renovação do nosso pensamento para que haja transformação em nós. É isso que Deus está fazendo nas nossas vidas. Jesus está se responsabilizando por aquilo que ele tem para fazer em nós e está fazendo em nós. Eu vou tirar a mentalidade velha. Esse turbante que amarra, essas algas que amarram a nossa cabeça, como disse Jonas. Não é? Ali nos ditames e nos fundamentos da idolatria. Porque Jonas foi levado ali à barriga do grande peixe, porque os fundamentos dele eram da raiz de amargura, fundamentos de maldição, fundamentos de idolatria. E Deus veio e permitiu que as algas ali se enrolassem todas nos pensamentos dele. Ei, o Senhor está falando, hoje é o dia. Observem que nesse dia aqui, que depois vamos pegar em Ageu, Deus vai falar para Ageu, hoje eu começo a mudar o cativeiro de vocês. Então é hoje a mudança do cativeiro nosso. Hoje Deus está mudando os céus da nossa cidade. Ei, Deus está mudando os céus da onde você tem que sair para você chegar até aqui. Deus está mudando. Ei, está fazendo um caminho de segurança para todos aqueles que se dispuseram a vir nesse encontro. Deus está trazendo um caminho de segurança. Um caminho de paz, um caminho aplanado, em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor está falando, eu vou tirar essa mente, eu quero tirar esse turbante que enrolava na tua cabeça e deixava os teus pensamentos confusos. O Senhor está trabalhando para nos dar uma mente limpa, uma mente lúcida, a mente do próprio Cristo. E aí ele fala, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui o que é que Deus está falando para o nosso sacerdócio. Nós estamos vendo o que Deus está fazendo. Agora ele fala, profetiza. Aleluia, porque eu estou nessa guerra. Eu estou dando uma característica. Eu sou o Senhor dos Exércitos, estou dando a minha característica para vocês. Vocês estarão em guerra, mas eu já estou dando para vocês a palavra de vitória. Eu sou o Senhor dos Exércitos dos anjos. Aleluia. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. O que o Senhor está fazendo? Quem estava naquele tribunal? Satanás, o opositor. Ali estava o próprio Deus e ali estava o sumo sacerdote. Veja ali como o Senhor estava trabalhando, criando um cenário de poder. Deus está dando uma palavra profética para nós a respeito daquilo que temos que fazer nesses dias. E é para você também que está ouvindo. Deus está criando um cenário onde você terá a voz para estar andando no meio desse cenário aqui. E existem serviçais no comando do Senhor, porque ele falou, tirai as vestes dele, colocai um turbante novo, tira o velho e coloca o novo. Tem ali anjos servindo nesse lugar. Aleluia. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros,
O Josué estava representando um povo. Estava representando uma classe sacerdotal, uma classe profética, uma classe que estava ali acuada pelos adversários. Aleluia. Então, Zacarias completa Ageu, no que Ageu estava falando. No capítulo 2, nos primeiros versículos ali, Deus começa a falar de como aquilo que é imundo pode contaminar tudo. E ele estava falando, vocês ainda estão mortos, mas eu preciso fazer alguma coisa para reviver vocês. E ele traz essa palavra no capítulo 3 de Zacarias para falar como é que vocês estarão redivivos, porque eu vou arrancar do meio de vocês as condenações, as acusações. Eu estou trazendo um representante agora purificado para representar vocês diante de mim. É disso que Deus está falando. Então, depois ele vai empoderar, sim, aquele governante ali do lugar, Zorobabel, nascido em Babel, nascido no meio da confusão, nascido no meio de lugares onde a destruição era iminente. Até hoje, Babilônia é um lugar onde o Senhor tem dado uma palavra. Você será colocada por escárnio na terra. Babilônia, a terra da grande meretriz. Até hoje, a palavra de Deus condena Babilônia, mas o nascido lá, no lugar da confusão, o Senhor exaltou, o Senhor levantou para si mesmo, para fazer uma representação que nós somos o povo da condenação, mas Deus nos arrancou das garras do diabo, como tição tirado do fogo, e nos colocou para assentarmos junto com os juízes da terra. E Zorobabel era governador daquele lugar. E olha que coisa tremenda, eu vou te dar, vou fazer de você um anel de selar. Eu vou colocar nas tuas mãos um anel de selar. E aquilo que você assinar com o seu anel está legitimado pelo meu reino. Porque quem é o anel de selar? É o Cristo vivo, que está na nossa boca, está no nosso coração. E conforme vamos falando a palavra profética, o Senhor vem e vai carimbando. Porque o Espírito da profecia revela quem é o Cristo vivo. É disso que Deus está falando conosco. Agora vai caber a cada um de nós aceitarmos ou não. Aceitarmos ou não, essa é a nossa fé, esse é o nosso desafio. Aceitar ou não a realidade do céu. Ah, pastora, mas a realidade da terra. A realidade da terra não produz aquilo que é de Deus. Aleluia. Graças a Deus pela palavra do pastor Alexandre. Graças a Deus pelo Senhor ter vindo com essa espada tão poderosa, afiada nos nossos lábios. E não é por nossa causa, não. É por causa da igreja, a qual ele está adornando para o tempo do fim. Aleluia. E aqui ele está falando, a ti e aos teus companheiros, também tu julgarás a minha casa, Senhor dos Exércitos, se andar no meu caminho, tal. Aí ele fala, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, são homens de visão, são homens que conseguem enxergar aquilo que está nos bastidores. Essa é a palavra para nós que aqui estamos. E essa é a palavra que vai estar naquele lugar nesses dias. Aleluia. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, o Cristo vivo. É dele que vamos testemunhar. Aleluia. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estarão 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Eis que eu lavrarei sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Quem é esse que foi levantado? Aleluia. Para tirar a iniquidade da terra num só dia. O Cristo vivo na cruz do Calvário. É por isso que ele está falando, a partir de hoje, Ageu, eu estou fazendo uma mudança. Porque quando ele estabelece a cruz do Calvário, nós olhamos para ele, não somos confundidos mais. Nós somos iluminados. Nós não seremos confundidos, nosso rosto não será confundido, porque provaremos e veremos que o Senhor é bom, e feliz é o homem que nele confia. É disso que Deus está falando, de uma fé que olha e toma posse. É em nome de Jesus que o Senhor faça assim no meu coração, como tem sido difícil, parece que, crer nesses dias. Parece que estava num lugar onde a condenação e a acusação tenham vindo para me contaminar. Estava falando do meu esposo, está difícil. Ontem estava falando para ele, está difícil. Muitas notícias que vieram para nos abalar. Mas o Senhor tem nos dado graça e nos feito sobrepujar, porque Ele é bom. Aleluia! E aí ele fala, eu vou tirar a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Então o Senhor está nos chamando para o lugar de sombra. Aleluia! Ele está falando videira e está falando figueira. Lugares onde seremos alimentados por aquilo que traz alegria e por aquilo que traz sustância e cura. Veja que havia um rei chamado Ezequias, que ele estava com um problema. E aí a palavra de Deus diz que Isaías falou, façam uma pasta de figo.
e coloque sobre a enfermidade dele. E aquela pasta o curou. E o que é pasta de figo? A representação de figo é o próprio, a figueira é o próprio Israel. Então, era o povo de Deus sendo colocado em unidade para sarar o governo de um rei. Então, o que Deus está falando para nós que vamos estar no encontro, e para você que tem governo, mas que está de alguma maneira ferido, o Senhor está falando, eu vou fazer uma pasta de comunhão, eu vou preparar um tempo de comunhão, vou preparar uma mesa para que vocês se assentem e estejam igualados ali, todos naquele ambiente, como uma pasta, como um grande purê, muito bem passado por uma peneira chamada Palavra de Deus, e ali vocês serão aqueles que curarão governos. É disso que Deus está falando. A vinda daqueles que virão aqui no nosso encontro será para cura de governos, cura de governantes, cura de pessoas de destino profético diante do Senhor. Então, o Senhor está falando para nós, olha, eu uni essas duas profecias hoje porque eu tenho algo para fazer no meio de vocês. Eu quero dar um salto de qualidade na fé de vocês. Eu quero fazer algo que tire a morte que ainda está no meio de vocês. Veja, Deus aqui no capítulo 2 de Zacarias, de Ageu, ele fala assim, ó, ao 24º dia do mês nono, e qual é o mês nono? O mês de Kislev, é o mês que nós vamos entrar agora, mês 12. Vamos entrar agora para fazer o quê? Para ver a mudança do Senhor na nossa vida, segurança do Senhor na nossa vida. Então, o Senhor está trazendo a confiança para nós, para crermos naquilo que Ele está fazendo. Kislev, se eu não me engano, quer dizer confiança na presença de Deus. E aí ele começa a falar o que ele está fazendo. Ele passou um tempo, ele começou a trazer essa palavra profética para Ageu no 6º mês. No mês da idolatria, mês de Tamuz, ele trouxe, era rebento, mas ao mesmo tempo uma coisa estava nascendo, mas o que estava nascendo naquele povo era a idolatria, porque era um povo que estava correndo após os seus próprios projetos e planos e sonhos. Aí Deus falou, é tempo de vocês estarem construindo a casa de vocês toda adornadinha? O meu templo está em ruínas. E Deus estava falando não de casas externas, de templo externo, Deus estava falando do templo interior. Porque, amados, não te falamos no bate-papo, só há manifestação de pessoas que estão comprometidas com o templo na terra, porque já tem construído um templo interno, já está dentro do coração, já está construído. E a partir disso, brota o interesse de manter a casa do Senhor em atividade, em manter a casa do Senhor limpa, organizada. Aí poderemos prestar serviço, porque seremos filhos bem posicionados que servem. Aí teremos interesse de fazer a obra do Senhor com o coração correto, sem a religiosidade de Marta, que quer fazer as coisas sem o comando de Deus. É disso que Deus está falando para nós. Então, no 6º mês, ele começa a alertar o povo. Olha, vocês estão com o coração, com a possibilidade de algo novo estar nascendo, mas não é a minha pessoa bendita, mas é a idolatria do coração de vocês, de acordo com os próprios projetos de vocês. Deus veio e falou isso. Aí ele foi trazendo. Vocês não acham que vocês estão plantando muito e colhendo pouco? Será que vocês não estão colocando aquilo que chega até vocês em saquetel furado? Porque onde está a prosperidade de vocês? Vocês estão dando atenção para o lugar errado. E aí Deus vem corrigindo o povo. E no capítulo 2, ele traz ali, repreendida a infidelidade do povo. Ao 24º dia do mês nono, que é o mês de Kislev, é esse mês que vai entrar agora, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Aí ele traz algo aqui a respeito da lei. Não vou ler tudo, porque senão não dá tempo de expressarmos tudo aquilo que queremos. Depois você lê em casa. E ele vai falar assim, ó, na segunda pergunta. Se alguém que se tenha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará. Ou seja, estamos ainda tocando na morte. Então, o Senhor está falando o quê? Nesse dia, eu levanto alguém que é poderoso para livrar vocês da morte. Num só dia, eu vou tirar a iniquidade de vocês. É só vocês olharem para aquele que foi colocado na cruz do Calvário. Aquele que foi levantado, como Moisés falou. Olha, eu vou levantar a serpente diante dos olhos de vocês e as mordeduras dessas serpentes abrasadoras serão curadas. Olhem para isso que eu vou colocar. Aquele que se fez pecado. Olhe para ele se fez pecado, e o pecado de vocês será colocado todo nele. Olhe para ele em fé, olhe para ele em rendição, olhe para ele em clamor, eu preciso dessa justificação. E tudo se fará, a iniquidade nossa será arrancada. E aí o Senhor fala, tem algo morto aí dentro. Mas aí ele continua falando, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia,
antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Aí ele vem falando aqui em Zacarias, porque eis que a pedra que eu pus diante de Josué, sobre esta pedra única estarão 7 olhos. Daí ele fala, onde ele vai colocar a verdadeira pedra? Como ele vai colocar? Que pedra que é essa? É o fundamento do nosso Cristo, que está sendo colocado para que venhamos arrancar a obra das nossas mãos. Aleluia. E antes daquele tempo, alguém vinha a um monte, aí essa palavra está com o pastor Alexandre, não sei se ele vai querer falar agora ou depois, a respeito daquilo que eles produziam. Pode até 8h15, depois você me passa. Tá. Aí depois ele fala, eu vos feri com queimadura tal. Aí ele fala, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desse dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Onde está verdadeiramente a fundação do templo do Senhor? Toda a fundação do templo do Senhor, ela olha para um lugar só, para a cruz do Calvário, erguida, preenchida por aquele que vai falar para nós, de braços abertos. Perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. É isso que está acontecendo conosco. O Cristo vivo está nos dando a oportunidade. Comece algo novo, não pautado pela morte, pela insegurança, pelo medo que Satanás tem colocado aí diante de vocês, porque eu já fiz um tribunal, já julguei Satanás e já estou falando para vocês. Vocês serão homens e mulheres de presságio. Aqui trato com o sacerdócio, e agora eu quero tratar com aqueles que eu levantei para serem anéis de selar na minha mão. Agora eu quero falar com você, você que era nascido em confusão, e eu te arranquei de Babel e estou te assentando para julgar, para fazer algo a favor daquilo que é o meu próprio reino. Ei, se levante, você tem autoridade. Sou eu quem estou te chamando. É isso que Deus quer deixar para nós. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, coloca o teu nome aí, tomar-te-ei, ó, filho nascido em Babel. Todos nós nascemos na terra da confusão, na terra do pecado, na terra da iniquidade. E o Senhor está falando, filho de Selatiel, filho de quem nós somos filhos, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Olhe para você mesmo e diga, o Senhor me escolheu para ser uma pedra fundamental no edifício dele. Eu faço parte do edifício de Cristo. Eu sou como uma pedra bem ajustada no edifício de Cristo. Tem lugar para mim no edifício de Cristo. Eu não sou uma pedra solta. Ele está construindo um templo onde ele mesmo vai vir com a sua glória, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós, todos nós juntos, construiremos um edifício daquilo que ele mesmo fez com as suas próprias mãos, e aí sim ele vai habitar em nós, porque aí ele será tudo em todos, como diz o livro de Efésios. Então, Deus está nos chamando para entrarmos num lugar de confiança plena, em Kislev do Senhor, para sermos verdadeiramente quem ele nos chamou para ser. Em governo sacerdotal, em governo de posicionamento na terra, para o governo de mudar circunstância, porque já entramos no céu e revertemos juízos da parte do adversário que haviam contra nós, e para sermos aqueles que veem o que Deus está fazendo, porque vemos, nós profetizamos e apresentamos o sacrifício diante do Senhor, o sacrifício nos limpa e podemos governar como reis do Senhor. Vamos aplicar isso na nossa vida. Vamos aplicar isso nesse encontro dos filhos, em nome de Jesus. Não dos filhos simplesmente desse ministério, de uma visão, filhos de Deus, assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, de onde ele governa. Em nome de Jesus. Amém? Agora, pastor Alexandre. Amém. Versículo 15 de Ageu 2. Nós vamos ler já já, e depois, se você puder, se você já está aberto aí. Versículo 15. Mas a irmã Luísa, a irmã Geni, a irmã Fátima, o Alfredo, a Ana Lúcia, que estarão ministrando aqui, o que vocês podem estar passando, o que nós estamos passando. Vocês não vão falar nada diferente, as pessoas não vão se interessar, não vão entender o que vocês estão falando, não vão, entendeu? Então, assim, provavelmente as irmãs aí, o irmão Alfredo, estejam passando por esse tipo de de ministração mesmo das trevas. Porque a cidade, ela tem esse tipo de regência, uma cidade que ela é o quê? É religiosa, e ela é uma cidade assim que parece que acolhe, mas ela faz de conta.
A regência de Duartina é essa. Passou aquele tempo onde perseguiam, onde não queriam, agora sim não, parece estar de boa. Vocês são crentes pregando a palavra? Ah, muito obrigado. Então parece que é um céu aberto, mas é mentira. Ele é um negócio que resiste. Ah, mas isso é em todo lugar. Mas assim, Duartina é especificamente uma religiosidade que ela ficou assim agora camuflada no sentido assim, ela não persegue, ela não resiste, ela parece que acolhe, mas ao mesmo tempo ela não frutifica. É uma cidade difícil das pessoas frutificarem. A maioria dos ministérios aqui não passam de 40 pessoas, 30 pessoas. Tem muita igreja, mas as pessoas tem poucos ministérios aqui que tem cento e poucas pessoas aí. Tem dois, na verdade. Porque é uma cidade dura, uma cidade difícil de romper. Então, para os irmãos aí, irmã Luísa e companhia aí que está passando por esses ataques, né, irmã Geni, irmã Fátima e Alfreda Ana Lúcia, para vocês que podem estar passando, então, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês para que vocês venham, para que vocês frutifiquem, para que vocês realmente tenham a convicção que o céu vai falar através de vocês e que todo mundo vai receber, que vai ser bênção. E para você que está no trabalho na sua igreja, na sua família, na sua casa, irmãos, não deixa o adversário trazer sobre a tua vida um ambiente de derrota, porque quando você fala, quando você entra para orar pela tua casa, pelo teu filho, pelo teu marido, pelo teu ministério, se você já entrar naquele ambiente que o adversário está te bombardeando, fica muito dividido o assunto. Então você vai até falar, mas nós temos aprendido que o adversário ele faz uma leitura no mundo espiritual. Então nós temos aí aqueles homens de Deus, aqueles discípulos que estavam expulsando os demônios. E eles faziam o quê? Eles falavam, sai em nome de Jesus, o demônio saía. Mas chegou aquele rapaz que se jogava no fogo, se jogava na água, era um demônio mais, eu creio que mais violento, que visualmente, na realidade da terra, era mais complicado. E eles fizeram o quê? Sai em nome de Jesus. E o que o demônio fez? Não saiu. Ah, mas eles falaram em nome de Jesus, mas usaram o nome de Jesus em vão, no sentido de não terem fé para expulsar aquele demônio. Então você vai precisar levantar o nível da tua fé para o nível de guerra que você está enfrentando. Porque, pastor, eu falo em nome de Jesus, mas não funciona. Por quê? Porque a tua fé está desnivelada. A tua guerra está aqui em cima. E você está num nível aqui que você fala, sai em nome de Jesus, e essa situação desse ambiente aqui, ó, tá te respeitando. Só que quando esse demônio que pula na água e no fogo, ele te assusta tanto que você fala daqui, ó, sai em nome de Jesus. Aqui ele entende que você não tem fé para isso. Você não tá, ó, não bate. Então aqui ele fala, fica que ela não tem fé. Fica que ele não tem fé. Tá falando em nome de Jesus, mas não tem fé para isso. Então você vai ter que subir. Aí quando os discípulos voltam e o pai vai falar com Jesus, fala assim, ó, os teus discípulos foram lá para expulsar, mas não conseguiram. O senhor pode expulsar? O senhor pode fazer alguma coisa? Ele chama aqueles meninos do quê? Ó, geração incrédula e perversa. Eles não tiveram fé e eles estavam usando a palavra de uma forma pervertida, de uma forma distorcida, numa versão que não era a versão do céu. Eles falavam por costume. Você e eu podemos falar, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus eu vou conseguir, em nome de Jesus esse emprego é meu, em nome de Jesus meu marido, em nome de Jesus meu ministério, em nome de Jesus minha vida. Por costume, por jargão, mas não tem verdade do céu, só tem uma palavra e que ela não está funcionando. Isso nos machuca e nos fere, porque parece que o nosso Jesus é inoperante. Não é que o nosso Jesus é inoperante, é que você vai precisar carregar esse Jesus com a fé da guerra que você está enfrentando. Então, Jesus vai e expulsa os demônios. E depois os meninos vão em particular, porque eles não queriam passar vergonha, mais vergonha, e eles falam assim, o que aconteceu? Então você pode entrar no secreto e falar, senhor, eu estou passando vergonha. O que está acontecendo? Eu falo em nome de Jesus, mas não vai, não flui. Eu tenho orado, o que está acontecendo? E ainda que você seja repreendida e repreendido, mas nós vamos avançar. Aleluia. Esse é o temor. O temor nos aproxima. Não fique com medo. Jesus não vai te bater. Mas tenha temor e vá, porque ele vai te ensinar. Ele vai te colocar para funcionar. Esse é o caminho, esse é o temor, ele vai te levar até Cristo e ele vai te falar, ó, é assim que funciona. Existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Então, o que ele estava falando? Vão jejuar, vão orar,
para subir o nível seus de fé, para vocês enfrentarem o demônio, para vocês enfrentarem essa situação, enfrentarem essa crise no casamento, no ministério, na saúde, na finança, na onde vocês estiverem, no nível de fé que vocês estão lutando. Em jejum e oração, vocês aumentam a fé e vocês vão funcionar e vai dar certo. Então, eu creio que Deus está querendo nos estabelecer num ambiente de fé das verdades do céu reinarem sobre essas realidades da terra. As verdades do céu, nós vamos ter fé para trazê-las, porque elas são loucuras para nós. Tem coisa que Deus fala para a gente que vai fazer, que vai acontecer, que vai mudar, que a realidade da terra ela é tão pesada, ela é tão insistente, ela é tão doída, se você não aumentar o seu nível de fé, se você não entrar naquele ambiente do céu para puxar aquilo para a terra, você não consegue. Porque a realidade fala muito forte, ela é muito contundente, ela é algo assim muito palpável, muito vivo, mas está morto. Mas aos nossos olhos, pastor, vive demais. Como eu gostaria de matar, mas está vivo. Eu só não mato porque não posso. Mas a vontade de estrangular é grande, né? Umas irmãzinhas que às vezes têm vontade de estrangular os esposos, a vontade é grande. A vontade de catar no pescoço do meu pastor quando ele fala aquelas coisas é enorme. Então a vontade que a gente tem de matar, ela é grande, mas você tem que matar o que está regendo aquilo, porque por trás daquilo tem alguém que precisa da verdade do céu para ser isso que a pastora falou, para ser esse tição tirado e funcionar, para ser esse negócio que tem algo aí. Ah, não tem nada no meu marido. Tem sim. Não tem nada nesse ministério. Tem sim. Não tem nada na minha própria vida. Tem sim. Ah, eu não consigo. Você consegue. Eu não avanço, eu não mudo. Você, sim, você consegue muito. Tem uma pessoa que agora está mais tranquila, mas que eu precisei ficar ministrando ela de tempo em tempo, porque ela não se enxergava. E ela foi crescendo, 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 crescendo no Senhor, e ela parecia que aos olhos dela sempre no mesmo lugar. E de vez em quando eu entrava com ela num atendimento, numa mensagem, num WhatsApp, alguma coisa. Irmã, eu não vejo isso, pastor, mas é isso. Ah, eu não vejo, mas é isso. E a gente foi jogando ela para o lugar que realmente ela estava. Por quê? A realidade da terra era tão forte contra a vida dela que as verdades do céu começaram a se estabelecer e ela não conseguia enxergar. Agora ela está mais avançada já, graças a Deus. Já tem enxergado mais as verdades do céu, já tem comido mais isso e já está com uma expectativa nisso que daqui a pouco as realidades da terra vão mudar. Mas ela não enxergava. Ela não enxergava, porque é pesada a realidade da terra. Então já tem algo dentro de você que você não percebe, que são verdades do céu que já estão em operação e que você não vê porque está encapada com a realidade da terra. Você é mais do que você está pensando em Cristo. Você já tem mais do que você já está pensando em Cristo. Parta para cima disso daí. Abra a tua boca, se alinhe a tua fé com a tua guerra e vai, porque você já foi capacitada pelo céu para. Em nome de Jesus. Amém? Vamos agora aqui, tem 5 minutos para a gente fazer isso aqui. Ageu capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus diz: pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a construção do templo. O que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se você fosse até o lugar onde se faz vinho querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Então aqui, irmãos, o que que eu entendi ontem? Eu avisei a irmã do bate-papo, falei, nós vamos plagiar a tua palavra, irmã Elisete. Então, o que que eu entendi disso aqui ontem, enquanto ela estava falando? Que, na verdade, se a pessoa estava indo com uma expectativa de 200 pães, é porque era possível. Se a pessoa estava indo com uma expectativa de 100 litros de vinho, também era possível. E talvez essa seja a minha expectativa e a tua expectativa. Só que agora eu quero te levar para um lugar, para um processo um pouco mais já adiantado, que Deus está falando assim, ó, vocês foram com uma expectativa de 200, tinha 100. E foram com uma expectativa de 100 litros, tinha 40. Eu castiguei vocês. Só que agora
Para as pessoas que já estão nos acompanhando há mais tempo, você que está chegando agora, você sonda a tua vida, que eu ainda não te conheço. Mas para quem já está há mais tempo, você já passou esse processo. E essa parte do castigo, desse tempo onde Deus recolheu metade da comida e recolheu 60% da alegria, que é o vinho, já passou na tua vida. Agora você vai ter que voltar no depósito porque tem 200 pães para você. Então agora tem um alimento completo. O pão agora é na totalidade. Tem muita comida nos esperando, porque nós aceitamos o processo do Senhor. E para você que está no processo ainda, creia nisso. Eu tenho 100, mas na verdade existe 200. A realidade agora, até porque Deus está fechando a porta para eu me posicionar, eu vejo 100 pães. Eu estou só com a metade da potência que me é disponível. Eu estou com a metade do alimento, mas tem o dobro para mim. Senhor, me ajuda a posicionar, porque eu quero acessar os 200. Eu quero essa totalidade da comida. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E se foi retido 60% da alegria, se hoje nós estamos desfrutando só 40% da alegria, acesse o 100%, porque ela existe. Deus estava falando, ó, tem 100 litros de vinho, mas eu precisei recolher 60 para que vocês se posicionassem. Eu castiguei vocês, mas agora se você já passou no processo, entra lá agora para desfrutar da totalidade da alegria. Tem 100 litros e tem 200 pães, em nome de Jesus. Então pare de comer, de ir com uma expectativa que tem só metade da comida, porque agora você já foi castigado, você já aceitou o processo e já mudou. E você que está no processo, fique mais animado no processo, porque você já está vendo, você está vendo só metade do que já é direito para você. Daqui a pouco, quando você se posicionar, vai ter 200 pães lá para você. E vai ter 100% de alegria para você. Então agora Deus tem nos chamado, eu tenho algo a mais. Eu tive que segurar essa alegria para vocês se posicionarem, mas agora se posicionaram, volta no 100% da alegria, volta nos 100 litros de vinho, está disponível. Eu só guardei, Deus não tirou. Deus reservou aquilo para um tempo de posicionamento. É tempo de voltar a ter 100% de alegria. Pastor, eu não vou voltar para lugar nenhum, porque eu nunca fui alegre 100%, mas agora tem chegado o tempo de você entrar nessa nova dimensão em Deus e ser 100% alegre, ser 100% feliz, ter acesso aos 100 litros de vinho e aos 200 pães, comer o que você nunca comeu e ter alegria, beber o vinho que você nunca bebeu. É uma nova fase da tua vida e da minha vida, em nome de Jesus. Receba isso no teu espírito, creia nessa verdade do céu e extirpe todo tipo de manifestação de escassez, de falta de alegria, de falta de pão. Isso acabou. É um novo tempo na sua vida, é um novo tempo na minha vida. É um tempo da gente acessar aquilo que Deus tinha retido para nos moer. Agora fomos moídos e não precisamos ficar com a escassez, porque passamos pelo processo. Entenda que esse processo que te moeu é um processo que te levou agora ao acesso total daquilo que o céu tem. E você que está no processo, se anime no processo, porque você vai chegar à totalidade que o céu tem para você. Pastor, eu estou só um pouquinho alegre, mas tem mais 60%. Pastor, eu tenho só metade da minha provisão, mas tem o dobro te esperando. Se anime no Senhor, se anime na verdade do céu e acesse isso em Cristo. Vai comer, vai se fartar, vai ser feliz, vai ter uma casa restaurada, um ministério restaurado, uma mente tranquila, uma saúde saudável, um crente com as verdades do céu. Chega de andar cabisbaixo, as pessoas já falam assim, mas é crente, mas é a mesma coisa. Não somos a mesma coisa. Vai ter que ver a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que têm a presença e a manifestação do Espírito Santo e aqueles que não têm. Nós teremos que trazer essa marca do céu, porque o mundo anseia ver isso. Nós precisamos ter essa presença, porque as pessoas têm que olhar e falar, não, realmente tem alguma coisa diferente aí. Era uma escassez, era uma mendicância, era uma vida desgraçada, mas tem pão. Eu vejo pão na vida dele, eu vejo pão na vida dela, eu vejo vinho em abundância. Onde está isso? E nós vamos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com aquilo que nós puxamos de verdade do céu, é, extirpar toda a realidade da terra e atrairemos as pessoas. Vidas que você está orando muito tempo já, e você fala assim, não está adiantando a oração, não só está adiantando a oração, como o seu testemunho já tem começado a chamar a atenção. Fique nessa pegada. Entre nesse 100% do vinho.
e nesse 100% do pão, você tem 200 pães e você tem 100% da alegria. Daqui a pouco, esses famintos ao teu redor e esses entristecidos ao teu redor, esses que não têm motivo de dar um sorriso por nada, eles estão de olho em você e vão começar a perguntar por que você sorri, por que você está sempre farta. E você vai poder mostrar o seu celeiro, porque eu passei pelo castigo do meu pai e agora eu fui restituída. Olha aqui, filha, olha aqui, filho, olha aqui, marido, olha aqui, tenho 200 pães, Aleluia. eu tenho 100 litros de vinho. Senta à mesa, come e bebe. Aleluia. Vamos ser forte com o pai, Aleluia. vamos ser forte com a mãe, vamos ser forte comigo, marido, come. Aleluia. Eu fui castigada para dobrar a nossa despensa, para ter comida para você. Aleluia. Eu fui castigada para subir a minha alegria de 40 para 100, para ter alegria para você, meu marido, meu filho, minha filha, minha esposa, meu pastor. Come aqui, pastor. Irmão, não estou te entendendo. Você passa por essa guerra e você está feliz, você está voando. Senta aqui. Eu tenho pão para você. Ah, mas é meu pastor, mas às vezes está com fome. Tem pastor faminto. Tem pastor desesperado em busca de alegria porque não está tendo acesso, porque a guerra dele está enorme. E você, como filho, como filha, como serva, como membro dessa igreja, como uma obreira dessa igreja, você pode sim trazer uma palavra, trazer uma realidade espiritual para o teu ministério. Falar, pastor, come, pastor, bebe, pastora, come, pastora, bebe. Pessoas que tiveram uma pastora avivada, uma pastora cheia do Espírito Santo, mas que as feridas, as mágoas, os problemas da vida foram acumulando, acumulando, e depois entrou num processo onde Deus precisou retirar um pouco para a pessoa se posicionar. É tempo de você buscar essa pessoa e falar: tem comida para você, tem alegria para você, come e bebe. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, vitória, revelação, entendimento em todas as coisas. Amanhã 7h30, Deus proverá para si o cordeiro. Um beijo, fica na paz. Ora por... Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Restituição é tempo. Amém. Amém. Ora. Ora por nós, que serviço não falta nesse lugar, viu, gente? Deus abençoe, vamos que vamos. Até mais. Shalom, shalom. Glória a Deus.